maneira correta de entrar em acordo com o seu cônjuge, tanto com relação ao seu casamento quanto com relação ao seu negócio, é entrar em acordo com o acordo que Deus, a vontade que Deus tem para o casal e para os negócios. Tatiana Gebrael Capanema, paulista, especialista em saúde ocular e fundadora do método Olhos de Águia. Também autora do best-seller Abra Seus Olhos. Quando você começa a orar pedindo uma resposta, aquela primeira coisa que está no teu coração não é a resposta. Aquilo é o que está no teu coração, é a tua vontade. Porque Deus vai tirar aquilo do teu coração e vai colocar o desejo do que Ele quer para você, do plano que Ele tem para você. Bruno Capanema, brasiliense, fundador e CEO do Grupo Dádiva, um dos maiores grupos de marketing digital da América Latina, e vende para mais de 60 países em 4 idiomas. E juntos, Tati e Bruno criaram Casados e Sócios. Se você e o seu marido, ou você e a sua esposa, sempre estão em acordo, nunca discutem a respeito de nada, esse episódio não é para você. Sai daqui se você nunca gastou energia para tomar uma decisão, ou então se você já se desgastou com seu cônjuge para entrar em acordo, ou então se vocês também não sabem o que Deus quer para a vida de vocês, assim, se vocês sabem, na verdade, né? Porque se você não sabe, se você tem, às vezes, dificuldade de entrar em acordo, ou se você, assim, réis mortais como nós, que tem que aprender a entrar em acordo com seu cônjuge, com seu sócio, então esse episódio é pra você. Aqui a gente vai te mostrar o jeito errado e o jeito certo de fazer acordos e o poder que isso tem no seu casamento e no seu negócio. E eu tenho certeza que você faz pelo menos uma das formas erradas, quer ver? Assiste aí. Normalmente, eu tô certo quando a gente discute alguma coisa e a gente vai olhar a opinião dos dois, eu sempre tô certo. Eu acho que você só tá certo quando você acha que eu tô certo. Aí, ninguém entra em acordo. E quando eu te convenço? Bugou. Falando sério agora, o poder do acordo. O acordo tem um poder tão grande na palavra de Deus, no casamento, nos negócios. É muito importante saber entrar em acordo. O problema é que muitas vezes o casal não sabe entrar em acordo. Briga, não resolve nada, só se enfia em mais briga ainda. E aí o casamento vai por água abaixo e o negócio não vai para lugar nenhum. E aí bota a culpa no negócio em casal. Não é porque é minha esposa, é porque é meu cônjuge, não é porque você não sabe entrar em acordo. Eu acho que esse episódio de hoje ele é um pouco inútil. Porque eu não conheço nenhum casal, nem que briga, nem que discorda, nem que tem dificuldade para entrar em acordo. Discordo. Seguinte, existem várias formas de entrar em acordo. Muitas maneiras de entrar em acordo. Olá, a gente listou várias. A gente listou várias aqui. Aí é bom que a gente vai conversando e o casal que está ouvindo a gente em casa vai se identificar. Vai falar assim, qual dessas maneiras eu uso para entrar em acordo com o meu cônjuge? Tanto em termos de casamento, quanto no negócio. Principalmente quando tem casamento no negócio. Que é o nosso caso. Então vamos, primeiro, ausência de conflito. São várias alternativas aí. Você vai escolher qual delas é a correta e qual delas vocês mais usam, ok? Ausência de conflito. Como é que é isso, amor? Seguinte, ausência de conflito, geralmente é assim, vocês têm preguiça de entrar em acordo. É a técnica da preguiça. Deixa pra lá, deixa que eu deixo. E vai empurrando pra debaixo do tapete. Enfim, mas não briga. Não, a gente não briga nunca. Mas o que vocês dois acham sobre isso? Não, eu faço uma coisa, ela faz a outra. Eu faço o que eu quiser, ela faz o que ela quiser, e tá tudo bem. Então, né, faz o que o outro quer, enfim. É um caminho, né? Não ter o conflito. Entre em acordo? Entre em acordo. Será que essa é a melhor alternativa? Não sei, mas muitos casais evitam mesmo. É melhor ser feliz do que ter razão? Essa frase é terrível, né? Porque assim... Quem foi o desgramado que inventou isso e que colou? Conversar com seu cônjuge já é uma coisa... Não, deixa ela, faz do jeito que ela quiser, ou ele faz do jeito que ele quiser, eu não me meto, enfim. Mas a primeira opção é a ausência de conflito. É realmente vocês não se preocuparem em chegar a um acordo. Tem casal que não se preocupa em chegar a um acordo. Então, as coisas elas vão indo. Vai até a hora que dá errado. Vai levando. Você sabe que quando eu era arquiteto ainda... Uma vez eu participei de um time de arquitetos, projetou uma mansão muito grande, e eles brigavam muito, o casal, e sobre o que eles queriam da casa. E aí, de repente, eles queriam um quarto para cada um. É a ausência de conflito, porque eles brigavam, aí eles, não, cada um faz o seu quarto do jeito que quiser.
E aí o jeito deles não entrarem em conflito naquele momento foi ter um quarto para cada um. Não funcionou. Eles entraram em conflito de novo. Continuaram discutindo porque tinha o resto da casa para poder resolver. E aí, de repente, tinha uma ala para cada um. Bem grande a casa, o projeto da casa ele se partia em dois, assim, ó, tá? E aí, no final, eles se separaram. E cada um contratou o escritório para projetar uma casa diferente. Então, o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, a ausência de conflito significa que você está jogando a poeira para debaixo do tapete. Ela continua existindo, né? Mas vamos lá, às vezes, a pessoa que está escutando a gente... A ausência de conflito é uma alternativa. É uma alternativa. Alternativa 2. Opinião do especialista. Decide quem é mais especialista no assunto. Exemplo. Vamos escolher um carro, Bruno. Vamos lá ver um carro pra gente e tal. Vamos escolher o carro pro casal. Só que quem decide vai ser o homem. Porque o homem entende do motor, do consumo. Sabe qual vai ser melhor pra revenda. Exato. Então, assim, a mulher nem opina. O acordo é a opinião do especialista. Ou não, a mulher vai escolher as coisas da casa, porque ela entende mais das coisas da casa. Não, o homem entende mais do carro. Não, de cozinhar, às vezes... Educação dos filhos. Educação dos filhos. Não, mas, poxa, eu... entendo muito mais disso, eu trabalho com educação. A gente mentora, às vezes, casais que a mulher é terapeuta. Pensa. Ela é especialista em todas as áreas emocionais. E aí, então, para entrar num acordo, ela dá a opinião dela de especialista em tudo. E aí, é assim que eles entram em acordo. Porque ela vai entender mais as emoções, ela vai entender mais das outras coisas. Ela é que vai entender da decisão quando, na verdade... precisaria entrar em acordo, mas não entra em acordo, porque o que importa é a opinião do especialista. Mas muito casal ou resolve com a ausência de conflito, ou resolve com a opinião do especialista. Quer ver no negócio? Às vezes o cara é especialista em marketing. Então o cara é especialista em marketing, o negócio é do casal, mas é o cara que é especialista em marketing. Quem que você, na hora de um desacordo, não, eu acho que a gente tem que investir em tal mídia, não, eu acho que a gente tem que fazer outra coisa, não, eu acho que a gente tem que ir pro digital, não, eu tenho que pôr o dó, tem que pôr... Enfim, não, você é o especialista, você decide o que você acha melhor. E aí, o acordo vira a opinião de quem sabe mais. Bruno, Tati, tá, tem outra opção, sem ser a ausência de conflito, sem ser a opinião do especialista, tá? Como é que a gente pode agir também? Olha, tem o meio do caminho. Então tá, ó, você quer morar na praia, eu quero morar na neve, nós vamos morar no campo. É isso. Quer botar o filho numa escola pública, o outro quer botar o filho numa escola internacional, vai botar numa escola particular perto de casa. É uma terceira alternativa para entrar em acordo. Cada um cede um pouquinho e vocês tomam uma decisão no meio do caminho. Funciona. Não sei. Muito casal faz isso também. Uhum. O que mais, além disso? Tem uma quarta solução que a gente fala que é a sobrevivência do mais forte. Vence quem resiste mais. Vence quem é melhor de briga, vence quem grita mais, quem bate mais o pé, quem é mais turrão. Cara, não, desisto. Vence quem tem mais poder argumentativo. Desisto, né? E olha, tem poderes argumentativos dos mais variados tipos, né? E aí acaba que vira uma briga eterna. Ninguém cede, mas vence o sobrevivente. É a sobrevivência do mais forte. Quarta alternativa aí, para entrar em acordo. E aí, tá certo, tá errado? Entre mortos e feridos, perderam todos. É um pouco isso, mas putz, a gente vê isso também de monte. Outra coisa é a manipulação. Manipulação. Cada um tem uma forma de manipular. Às vezes as mulheres manipulam do ponto de vista sexual, por exemplo. Às vezes alguns caras manipulam do ponto de vista financeiro. Existem outras também. Porque assim, você realmente não vai fazer isso por mim? Faz por mim. Eu sei que você não concorda, mas pense em mim pelo menos uma vez. Aceita minha mãe morar aqui em casa, porque assim eu serei muito mais feliz. Você sabe como é quando eu tô mais feliz. Manipulação, gente. É uma das alternativas de entrar em acordo, mas não tem nem como defender essa alternativa, né? Ela é muito errada. Muito errada. Mas uma comum mesmo, que também tem a ver um pouco com essa questão de emoções, é quando o casal ele coloca em xeque, assim, para entrar em acordo,
lógica versus emoção. Sempre tem um que é mais lógico, sempre tem um que é mais emotivo, e às vezes sobre aquele determinado assunto tem um que é mais lógico e o outro que é mais emotivo, e o problema nessa confusão aí é que quem é lógico acha que é lógico que tem que resolver as coisas pela lógica, e quem é emotivo acha que é lógico que tem que resolver as coisas pela emoção. E aí um chora, o outro faz conta. É isso. E aí às vezes entra na manipulação, e aí briga mais, e entra na disputa de quem é o mais forte, e no final eles resolvem, na verdade, chegar no meio do caminho ou ter ausência de conflito. A ausência de conflito também tem a ver com uma outra forma de entrar em acordo, que é a omissão. Omissão. Simplesmente um dos cônjuges se omite. Mas não, ela... Você que sabe, a famosa, você decide. E aí entra muito amor. essa história do é melhor ser feliz do que ter razão. É isso. E aí acaba se omitindo, se oprimindo. Até porque muitas vezes está com preguiça de participar da decisão, então é mais fácil jogar nas costas do outro. Omissão é uma preguiça, e não só isso. Omissão é uma proteção contra ser responsabilizado ou corresponsabilizado pela decisão. Exato. Será que a gente investe esse ano? Vamos expandir a empresa? Você decide. Faz, se der faz certo, se se quiser. der errado, se der certo, se der errado, tá nas costas do outro. É isso. Na verdade, não é uma submissão. Na verdade, é uma covardia. Se vocês têm um negócio juntos, se vocês têm um casamento, uma família juntos, não tem como se omitir das decisões. Omissão é uma das maneiras aí que as pessoas usam para entrar em acordo. Não sei se vocês usam, então, escutando a gente aqui, mas é algo que é muito difícil de lidar. O cônjuge que se omite muitas vezes depois fica ofendido, e o cônjuge que toma todas as decisões fica sobrecarregado, cansado, responsabilizado por algo que nem é para ele. E a gente já viu, olha, eu me lembro de alguns casais com os quais a gente lidou, que estavam muito nessa história da omissão, e ambos estavam magoados, porque a pessoa que se omitia, ela dizia que ela se omitia porque a outra pessoa tinha uma opinião muito forte, só queria do jeito dela. E a pessoa que decidia, dizia que ela decidia tudo porque a outra se omitia e não ajudava a decidir. Então a gente já passou por casais que tinham esse incômodo muito grande. Às vezes uma pessoa tem uma personalidade forte e ela acaba não percebendo que faz o outro se omitir. E às vezes uma pessoa é muito retraída e ela simplesmente tira o corpo fora e vida que segue, né? E aí a gente vê, a pessoa fala, não, mas então eu vou decidir do ponto de vista espiritual. Aí a pessoa é cristã e ela entra na que a gente chama de porta aberta, porta fechada. Tem esse outro tipo de acordo. Se eu chegar lá na empresa e tiver com a porta aberta, é pra gente demitir aquela pessoa. Se eu chegar lá na empresa e tiver com a porta fechada, não, é pra gente demitir o outro, contratar mais gente. Se virar uma esquina, um carro amarelo, é pra gente comprar uma casa. Se eu atravessar a rua correndo de olho fechado, ninguém me atropelar, porque hoje Deus tá do meu lado. E tem casais que falam, não, mas se alguém me mandar uma mensagem hoje falando tal coisa, então eu fecho tal contrato. E aí acaba tomando decisões dessa forma, dessa maneira, sabe? Dependendo dos sinais externos e coisas aleatórias. E aí, a gente tem uma novidade muito legal para contar para você, que é uma novidade que vem embutida de um convite. Você vê a gente o tempo inteiro falando aqui sobre casado, sobre sócio, como é que a gente equilibra as duas coisas, como é que o casamento é abençoado e harmônico e reflete na empresa que também é abençoada e próspera. E aí a gente vai fazer um evento e quer receber vocês dois aqui. Na verdade, você ouve a gente falar de muitos casais, né, que a gente mentora, que fazem parte do clube do Casados e Sócios, e realmente nós estamos aí convocando você e o seu cônjuge. A gente está aqui selecionando alguns casais para mentorar, para fazer o negócio alavancar, para fazer o casamento ficar mais harmônico. Isso é feito de maneira presencial também e também online, mas se você quer saber um pouco mais sobre isso, tocou seu coração vendo esse podcast, que realmente você precisa aí dar valor pro seu casamento, precisa melhorar o seu negócio, melhorar o seu faturamento, clica no link que está aqui na descrição. Tem um link aqui na descrição desse podcast, desse vídeo. Clica no link, vai abrir uma página, você vai entender como que você pode estar com a gente aqui para realmente prosperar no amor e nos negócios. Faz parte do nosso propósito, então a gente tem muito prazer em fazer isso e vai ser muito legal receber ou você e sua esposa, ou você e seu marido. Vai ser legal receber vocês dois aqui e a gente poder falar de casamento e de negócios. Só clica aí e a gente recebe vocês aqui. Tá feito o convite.
Qual delas é a correta? Qual você acha melhor? Qual delas a gente recomendaria para os nossos casais, os casais que estão ouvindo a gente, ou os casais que são mentorados nossos, casais e sócios? Ou uma mistura de todas. Você começa se omitindo, não deu certo, aí você pensa, não, ele é especialista, deixa que ele decide, mas aí não rolou, então vamos pro pau e aquele sobreviver se não der certo, a gente manipula. No meio da briga você manipula, não rolou a manipulação, você se omite. E aí, como que é? A real é que nenhuma das alternativas anteriores estão corretas. Porque o fato da gente entender, e a gente até é meio lógico quando a gente ouve falar assim, não tem nada dessas alternativas corretas aí, tá tudo errado. Mas quais a gente usa? Não, e não só isso. O jeito que a gente fala delas, fica claro que elas estão erradas. E aí a pessoa percebe. Mas no fundo ela usa. E é engraçado, se você sabe que tá errado, mas você usa. E aí, quando a gente pergunta isso pros casais, como é que vocês entram em acordo? Geralmente é uma dessas alternativas aqui. Ou uma mistura. A gente vê que normalmente também tem uma mistura delas todas. Mas a gente não veio aqui só pra falar o jeito errado. A gente veio aqui pra falar o jeito definitivo, correto, infalível pra entrar em acordo. Porque tem gente pensando assim, se não é desse jeito aí, então de que jeito é? Seguinte. A maneira correta de entrar em acordo com o seu cônjuge, tanto com relação ao seu casamento quanto com relação ao seu negócio, é entrar em acordo com o acordo que Deus, a vontade que Deus tem para o casal e para os negócios. Então, como é que vocês entram em acordo? Sabendo, conhecendo qual é a vontade de Deus, entrando em acordo com a vontade de Deus para o negócio e para o casamento de vocês. E aí eu queria falar uma coisa espiritual antes disso, que eu acho muito importante, que é o seguinte, no fundo, todas as que a gente falou, elas não são acordo. Elas são decisão, mas elas não são acordo. Se omitir é deixar decidir de qualquer jeito, especialista é deixar decidir de qualquer jeito. Todas são decisão, elas não são acordo. Acordo, do ponto de vista espiritual, tem um poder muito grande. Tá? Tem uma passagem de Mateus, Mateus 18, 19. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Mas isso é segundo a harmonia de Deus. Deus, isso é legal, eu acho que quando a gente fala para os casais, eles entendem bem. Vocês não precisam ser iguais. É como uma sinfonia, né? Cada um tem um tom, cada um é um instrumento. E esses 2 instrumentos juntos são muito melhor do que separados. E isso é legal. Então, quando os 2 instrumentos entram em harmonia, produz algo novo, melhor e maior. E essa harmonia ela é produzida em Deus. E a gente pode usar Jesus como exemplo de como fazer um acordo, como entrar em acordo. E o que ele fazia? Eu faço tudo segundo a vontade do meu Pai. Então, a gente tem que fazer segundo a vontade de Deus. Tati, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? A Bíblia já dá alguns sinais claros do que você tem que fazer e do que você não tem que fazer. Quer ver uma coisa? Você vai casar e morar na casa dos seus pais para sempre? Não. A Bíblia fala, deixa o homem, pai e mãe, não é? E se unam, seja uma só carne e tal. Você vai se casar e vai ter 3 esposas? Não, isso era Velho Testamento. Isso é quando eles estavam desvirtuados. Porque a Bíblia também conta uma história. Você quer ver uma decisão? Às vezes você tem que entrar em acordo. A gente vai falar de Jesus, a gente realmente vai fazer a obra de Deus? Sim ou não? Claro que vai. Ide. Fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, a Bíblia já informa para você, a vontade de Deus é que você evangelize. Então, se essa é uma coisa que você tem que entrar em acordo, a vontade de Deus já está imposta sobre isso. Nossa, meu coração está muito fechado, acho que eu não vou perdoar nunca fulano, tal. A Bíblia fala para a gente perdoar, Jesus fala para a gente dar outra face, inclusive, perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia. Então, a maior parte das coisas que a gente quer saber, quer entrar em acordo, de alguma forma elas estão na Bíblia. Bruno, mas a Bíblia não tinha carro. Como é que eu vou escolher o carro? Como é que eu vou escolher a pessoa que eu vou casar? Não, gente. É aí que entra a comunhão com Deus que vai te dar, vai soprar nos seus ouvidos essas coisas específicas. Porque muitas vezes a Bíblia diz, vai, evangeliza, mas a Bíblia não vai dizer para você exatamente como, em qual cidade, com qual rede social, enfim, isso vai depender da instrução de Deus. Então, o primeiro passo para entrar em acordo com relação a alguma coisa, olha, seguinte, nós estamos aqui decidindo se a gente vai usar o nosso negócio como ministério ou não. O que tem na palavra de Deus? Sim. Mas agora como? Onde? Por quê? E o primeiro passo que o casal tem que fazer? Orar junto. Cara, tá aí das ferramentas espirituais mais poderosas que existem e as pessoas não usam, que é orar junto.
É engraçado isso, porque a gente fala para cristãos, pessoas que estão na igreja há muito tempo, e as pessoas não oram juntos. Na hora, né? cada um no seu canto, quando ora, né? Mas não ora junto. Orar junto é o quê? Orar em voz alta. A gente faz muito isso, a gente faz toda noite isso. Uma noite eu oro, outra noite o Bruno ora, nós oramos em voz alta, colocamos as nossas petições, os nossos agradecimentos a Deus, e é muito lindo, porque você participa de um momento muito íntimo, é o momento da sua conversa com Deus, né? E aí você compartilha isso com o seu cônjuge. E eu falo que isso é ser um só corpo, né? Não é ser só um só corpo no corpo, é no corpo, na alma e no espírito. Então, quando oram juntos, vocês compartilham essa intimidade com Deus, e Deus vai tocar no coração. E aí, orou, tem o segundo passo. Paciência para esperar a resposta. Eu já posso te dizer o seguinte, quando você começa a orar pedindo uma resposta, aquela primeira coisa que está no teu coração não é a resposta. Aquilo é o que está no teu coração, é a tua vontade. Porque Deus vai tirar aquilo do teu coração e vai colocar o desejo do que Ele quer para você, do plano que Ele tem para você. Então, de imediato, o que acontece é que teu coração está cheio daquilo. Então, a oração com Deus, ela demanda um tempo de ação, né? Nós dois tínhamos uma questão que a gente precisava entrar em acordo e a gente combinou de não entrar em oração separado, orar sobre aquilo só juntos. E né? olha só, Deus pode até demorar um pouquinho para responder. Demorar segundo o seu tempo, né? Não o tempo dele que é perfeito. Mas ele sempre responde, ele tem que ter paciência. E quando ele responde, ele traz paz no coração dos dois. Que é algo que Tati e eu pedimos sempre, porque se Deus não é um Deus de conflito, Ele não quer colocar um conflito entre nós dois. Ele não quer que a gente brigue por algo que a gente vai decidir. E Ele não tem um plano para aquilo no meu coração e outro no teu. Então, se a gente ainda não está em paz com aquilo, é porque ainda não chegou a resposta de Deus. Então, a gente pede, Senhor, confirma no coração da Tati. A Tati fala, Senhor, confirma no coração do Bruno. Então, a gente pede para que ambos estejam em paz sobre determinado assunto. Quer um exemplo prático disso? Teve uma época na nossa vida que a gente sentiu no nosso coração, Deus falou pra gente que a gente ia se mudar. A gente não ia mais viver de aluguel. A gente não ia mais pagar aluguel na nossa casa. E a gente estava muito de boa de viver de aluguel. Parece até ilógico, mas enfim. O quarto passo é isso, né? Quando Deus falar, você obedece. Mas enfim, vamos partir para que a gente já passou por isso. Só que a gente não entrou em acordo com o que a gente queria. Será que a gente queria uma casa? Será que a gente queria um apartamento? Será que a gente queria construir? Será que a gente queria comprar? E financiar? A gente não tinha um acordo sobre isso. A gente não entrava em acordo sobre isso. Então a gente fez o quê? Orou juntos. Oramos juntos. Muito tempo depois, não foi 1 ano, não foi 2 anos, 3 anos depois, nós nos mudamos para a nossa casa nova que a gente construiu, porque a gente entendeu que os planos de Deus eram esses, e Deus falou com a gente, tocou no nosso coração e deu paz nos 2 corações, de que o caminho que ele tinha era construir uma casa, era comprar um terreno, era construir patrimônio, porque tinha chegado a hora da gente construir patrimônio. Agora, se a gente não fizesse esses passos para entrar em acordo de maneira correta, na maneira de Deus, a gente ia tomar a decisão segundo a nossa vontade, não segundo a vontade de Deus. E geralmente dá errado. Sabe o que eu me lembro? Quando a gente foi olhar o terreno onde a gente construiu a nossa casa, e que os dois sentiram que era aquele lugar, e o corretor falou, mas esse terreno já está vendido. Eu só queria mostrar para vocês se é desse tipo. Ele falou, cara, mas é esse e tudo. Aí no outro dia um outro corretor ligou falando que tinham desistido de vender e que a gente podia fazer uma oferta, né? Isso já aconteceu comigo com a Tati muitas vezes, né, amor? Muitas vezes a gente esperou Deus responder mesmo que tivesse uma data, mesmo que tem que resolver até sexta, tem que resolver até segunda. Então, se não tinha ainda tem que no dar nosso resposta, coração, gente. a gente não tinha decidido. Tem que ouvir a resposta de Deus pro negócio. O acordo é segundo o que Deus colocou no nosso coração. E aí não tem erro. Porque aí você dá tempo de Deus falar com você, Deus falar com o seu cônjuge, dar paz no coração dos dois. Né? Nem sempre é de um dia para o outro. Geralmente não é de um dia para o outro para entrar em acordo. E eu acho que você vai fazer isso com questões que são mais cruciais, claro, mais importantes. Não se você vai almoçar frango ou carne, mas se você vai mudar de cidade ou não, se você vai ter outro filho ou não, se vocês vão expandir o negócio ou não, tudo isso precisa de acordo, tudo isso precisa de vocês entenderem e discernirem a vontade de Deus, porque olha que poderoso, né? A palavra diz que se vocês concordarem, será feita a vontade. Então, é muito importante estar em acordo, andar em acordo. Amós diz, andarão 2 juntos se não estiverem em acordo. Ou seja, se vocês não entrarem em acordo na maneira de Deus, as coisas elas vão desandar. Então, eu queria que a gente fez esse exercício com os nossos mentorados no Casados e Sócios e foi lindo. No caderno, vocês escrevessem assim, o tema
O que vocês precisam entrar em acordo agora? Quais Aquilo são que as gera um questões? atrito, sabe? Quais são as questões que estão queimando o coração de vocês aí, que vocês não entrem em acordo e vocês têm que conversar sobre isso? Qual é esse assunto? Qual a data que vocês começaram a orar sobre isso? Qual foi a resposta, o discernimento que Deus colocou no coração de vocês? Então vocês vão escrever isso depois que Deus falar com vocês, né? Qual foi a data da resposta da oração e qual foi a ação que vocês tomaram? Eu acho que esse é um exercício incrível de fazer com todas as situações. Eu lembro que quando a gente fez isso aqui, presencialmente, aqui no Grupo Dádiva, com os casais, a gente ainda pediu para eles colocarem as mãos sobre aquele caderno, onde tinham tantas decisões difíceis de tomar, acordos difíceis de chegar, e nós oramos e profetizamos que Deus ia falar com eles de maneiras diferentes. Então a oração, ela precisa ser desse sentido também. Pai, eu quero a sua instrução. Eu acho assim, é sempre muito especial quando a gente faz determinadas coisas aqui nos workshops, com os casais e tal. Quem está assistindo a gente, assim, devia um dia tentar vir e participar. É cheio da unção de Deus, é muita bênção. Mas se está em casa e não consegue vir, tá tudo bem. O interessante é saber colocar na presença de Deus, orar juntos, esperar o tempo certo, esperar a paz, porque a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ou seja, eu, você e Deus, ele não se quebra facilmente. Então aquilo que a gente decide com Deus mostrando, se é a vontade, se é a direção de Deus, como é que você vai perder? Pode passar perrengue, pode ter muita dificuldade, mas Deus botou naquela direção. E aí, concorda com a gente? Concordando ou não, concorde com o que Deus tem para a sua vida. E Deus tem, sim, muita paz, muita prosperidade, muita harmonia entre vocês dois. Sentiu no seu coração que esse assunto é para você? Então curte o vídeo aqui, compartilha esse podcast para mais e mais casais saberem a maneira correta de entrar em acordo. Faz essa atividade que a gente falou do assunto, do dia que Deus deu a resposta para vocês, e comenta aqui embaixo se você sentiu tocado por isso e quais as questões aí que você vai colocar na presença de Deus. A gente se vê no próximo episódio.